que a palavra do Senhor caia em nosso coração e que essa palavra dê frutos, 30, 50, 100 por um, amém? Vou me apresentar, eu me chamo Túlio Eduardo, eu tenho 28 anos, sou casado com a Elaine, sou pai da Maria Tereza, tem 10 meses, com a graça de Deus, vai fazer um ano aqui em fevereiro agora. Eu participo do grupo de oração Jesus Vive. O grupo de oração Jesus Vive ele acontece na igreja Santa Virgem toda segunda-feira. Então já fica o convite também, caso vocês queiram participar. Esse mês a gente está fazendo 30 anos já de existência, então a gente está tendo pregações especiais, está vindo pregador de fora para estar pregando para a gente, e está sendo uma bênção. Eu sou servo deste grupo, eu exerço o ministério de pregação, e para mim foi muito gratificante poder estar aqui hoje, né? Como eu conversei com a Vitória, não ia dar para eu estar aqui porque eu tinha um compromisso, mas foi tão forte no meu coração que depois eu procurei o número da Vitória com a Natália, que eu tinha apagado a conversa. Falei: Natália, me passa o número da Vitória novamente, que o meu compromisso pode esperar um pouquinho. É mais importante para mim anunciar a palavra do que qualquer outra coisa. Foi passado 3 palavras para que essa pregação fosse feita. Não é o costume de que seja sempre assim, 3 palavras, mas todas elas remetem ao poder e à eficácia da palavra de Deus. Algumas pessoas aqui me conhecem já da igreja, outras me conhecem do tempo que eu não era da igreja. Então é bom que essas pessoas estejam aqui também para ver o que a graça de Deus faz, né? Porque São Paulo nos ensina que aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Então, que o Senhor possa operar também no coração de cada um de vocês aqui, que Ele operou no mundo. A palavra que eu vou usar hoje, ela se encontra, se quem não tiver trago Bíblia e quiser pegar, ela se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E as outras 2 palavras, elas vão dar direção nesta que vai ser lida. Repete. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. A palavra diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, apto para toda a obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. No cantinho da minha Bíblia aqui diz assim, insistir na pregação da palavra divina. Antes de eu começar meu ministério de pregação, eu precisei ficar esperando 3 anos. Eu esperei 3 anos no Senhor, para que o Senhor pudesse me formar no tempo dele, para que eu pudesse me dedicar aos estudos da Sagrada Palavra. Graças a Deus eu já li toda a Bíblia, tenho 7 Bíblias em casa. Mas por que você tem 7 Bíblias em casa? Eu tenho uma de cada tradução, porque a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas diferentes: hebreu, grego e aramaico. O hebreu, ele foi escrito no Antigo Testamento, que era a história do povo hebreu. O Antigo Testamento é isso, é a aliança que Deus fez com Abraão e tem um conjunto de leis e normas. Então todo o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. O Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, São Mateus, ele foi escrito em aramaico. Aramaico era a língua que o Senhor falava, nosso Senhor Jesus Cristo falava. E o restante foi escrito em grego, sabe? E São Jerônimo, que a igreja nos ensina que ele é o doutor das Sagradas Escrituras, a nossa Bíblia que a gente tem hoje, ela foi traduzida por São Jerônimo para o latim. E do latim ele passou para as outras traduções, português, inglês, espanhol e assim por diante. A Bíblia, ela é uma palavra inspirada. O Espírito Santo inspirou homens conhecidos como agiógrafos, que é autores bíblicos, e estes homens
conforme os costumes da época, escreveram a Bíblia. Tanto que às vezes a gente pega o Antigo Testamento assim. Muitas pessoas têm medo de ler o Antigo Testamento, eu não sei porquê. Porque às vezes aparece lá que é um Deus mau, um Deus que destrói, um Deus que manda chuva de fogo, manda praga. A gente tem que entender que Deus não é mau, Deus é justo. E o significado da palavra justiça é dar a cada um aquilo que é direito dele. Então, a própria palavra no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então, tipo assim, se eu pequei, o salário é a morte. Então, logo todos pecamos. Logo todos nós morreremos. Mas há uma diferença. Há aqueles que vivem buscando, enquanto vivos, a vida na graça de Deus, e aqueles que fizeram as pazes com o pecado. Então, tipo assim, às vezes é coisas duras que devem ser ditas. Mas a gente não pode falar isso para os jovens. Pode sim, porque os jovens, eles têm acesso a tantas coisas ruins no telefone e ninguém fala nada. Agora, quando a palavra de Deus ela é dita como deve ser dita, a gente é dito como louco, né? Mas a gente tem que apresentar a palavra de Deus como ela diz. A palavra de Deus, ela tem o poder, porque segundo carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra a alma e o espírito. Esta é a função da palavra de Deus. Ela tem esse poder porque ela não é palavra humana, ela é palavra divina. Foi o próprio Espírito Santo que ditou pela boca dos agiógrafos. A Bíblia, às vezes a gente tem a impressão de que a Bíblia já caiu do céu com o zíper, a gente pega ela e coloca debaixo do braço, mas não. Foi durante o primeiro século até o quarto século que ela foi escrita. E tipo assim, não era assim nessas folhinhas boas que a gente tem hoje. Era escrito em papiros, nos papéis que hoje a gente nem tem mais os originais. A gente tem apenas cópias desses papéis. E se a gente for ver, os papéis já estão tudo rasgado, tudo deformado. Então, tem toda uma dificuldade para que a Bíblia fosse feita. Para hoje as pessoas chegarem, pegarem a Bíblia e usarem elas da maneira totalmente errada. Hoje em dia, se a gente para ver, tem pessoas que usam a Bíblia para justificar os seus erros e justificar os seus pecados. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. É um pecado contra o Espírito Santo. Eu quero começar falando a respeito da Bíblia, explicando o que é. O irmão já começou falando aqui, perguntou, a irmã respondeu certo. A Bíblia é dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento tem 46 livros. E no Novo Testamento tem 27 livros, um total de 73. Na Bíblia dos protestantes, às vezes as pessoas não conhecem por esse nome, mas os protestantes são evangélicos. Os evangelhos. Na Bíblia dos evangelhos estão contidos apenas 66 livros. Então, a gente já percebe que não é a Bíblia em si totalmente. Falta 7 livros, ainda falta fragmentos dos livros do profeta Daniel e do livro de Esther. Eles dizem que a Bíblia deles está mais perto da Bíblia hebraica, sabe? Mas é uma Bíblia totalmente mutilada. Então, quando você for comprar uma Bíblia, vá comprar numa loja católica, porque hoje o povo quer comprar a Bíblia e quer aquelas que tem leão na capa, tem flor, tem um monte de coisa. Não, irmão, não precisa disso não, você precisa do conteúdo da Bíblia. O tema da palestra é Bíblia é o nosso Google, mas o Google que nós usamos é só o telefone. Ninguém usa o Google Bíblia, conforme está dizendo aqui. Ninguém usa. E eu vou chegar, eu quero explicar isso, eu quero explicar o tema do Google. O tema dessa palestra é Bíblia é o nosso Google. Eu quero saber se vocês estão usando a Bíblia mesmo, conforme está no nome da palestra. No Antigo Testamento, é contido, como eu disse, 46 livros. Eles são divididos em classes. Os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, eles são chamados de Pentateuco. Para os judeus, são chamados de Torá. Para os judeus, esse é o livro mais sagrado que tem. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Então, Moisés ele não é tido apenas como um profeta pelos judeus. Ele é tido como o maior, o homem mais santo. Tanto que o nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender. Estou falando muito baixo, o microfone está muito longe. Tanto que nós precisamos entender a Bíblia. Quando a gente for ler a Bíblia, a gente tem que começar de Gênesis. A gente quer começar lá da primeira carta de São João, porque ela vai falar do amor de Deus. Deus é amor. Deus é isso. Tudo bem, Deus ele é amor. Mas se você não começar lendo a história como ela foi escrita, você não vai entender porque Jesus se encarnou. Você precisa entender a revelação. Você precisa entender que no Gênesis capítulo 3
fala a respeito do pecado original. O pecado original que foi cometido por desobediência e pelo orgulho. Você precisa entender que por causa do pecado original, há um plano de salvação para nós. Depois a terra foi se multiplicando, Adão e Eva foi tendo filhos, depois aparece Abraão, aparece Noé, aparece Caim e Abel. A gente vai escutando esses nomes na Bíblia, mas a gente não... Quem é Caim, quem é Abel? Quando nós falamos de Noé, nós pensamos assim, Noé construiu a arca, veio queimou de água, só isso, um conhecimento assim vago, sabe? Eu não falo isso aqui para para julgar ou para jogar na cara, não, meus irmãos. Eu quero que vocês tenham um conhecimento, uma intimidade com a palavra de Deus. Eu fico olhando lá na China é proibido ter Bíblia, e a gente tem a oportunidade de ter a Bíblia, e a gente não quer usar. A gente abre a Bíblia, coloca lá, vamos supor, está ali, Salmo 90, Salmo 50, Salmo 23, com um dedo de poeira assim de grossura. A gente não passa a mão na Bíblia, a gente não lê, a gente não faz nada. Aí às vezes chega uma pessoa e nós falamos assim, Túlio, me ajuda. Minha família está assim, está assado. Me dá uma palavra. Que palavra que você vai dar? Que palavra que a gente vai dar para o irmão, meus amigos? Que palavra que a gente vai dar se a gente não conhece a palavra de Deus? Se a gente não tem assim uma intimidade com o Espírito? Todos nós já ouvimos dizer aquela palavra que está no Evangelho, que muitos vão chegar diante do Senhor e vai falar assim: Senhor, eu preguei em Teu nome, eu fiz milagre em Teu nome, eu expulsei demônios em Teu nome. E Jesus vai falar assim: mas eu não te conheço. Mas como assim Jesus não me conhece? Como Jesus não me conhece? Como Jesus não te conhece? Como Jesus não conhece você? Jesus é o Criador de todas as coisas. Conhecer aqui, no sentido espiritual da palavra, não quer dizer conhecer apenas criatura. Conhecer significa ter intimidade. Jacó conheceu Raquel, Rebeca. Eu sempre confundo com esses nomes, porque Jacó teve intimidade com a sua esposa. Então, quando Jesus fala que Ele não nos conhece, é porque nós não temos intimidade com Deus. Nós não procuramos ter intimidade com Deus. Nós estamos deixando Deus sair de lado. E isso só dificulta, né? Mas voltemos. O Antigo Testamento, né, como eu dizia, os 5 primeiros livros são conhecidos como Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois deste vem 16 livros históricos, que é de Josué até o 2º livro de Macabeus. Depois existem 7 livros sapienciais, que vai de Jó ao livro do Eclesiástico. E depois os 18 livros proféticos, que é de Isaías e Malaquias. Aí às vezes as pessoas, quando a gente fala assim, nossa, que conhecimento que esse rapaz tem, mas não, tudo que isso aqui que eu peguei é no sumário da Bíblia, é na primeira parte da Bíblia, só que a gente não lê. Às vezes a gente quer estar na frente do grupo, das coordenações, e irmãos, a gente precisa conhecer a Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Se alguém chega aqui, Túlio, me fala uma passagem a respeito do pecado. Isaías 59, versículo 1. Túlio, me fala a respeito do pecado. Romanos capítulo 6. Me fala um capítulo a respeito de renúncia. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Me fala um capítulo que fala de desejo do céu. Salmos 26, capítulo 4. A gente precisa conhecer a Bíblia, meus irmãos. A gente precisa conhecer a Bíblia. Tipo assim, São Jerônimo, ele diz assim, e ignorar a Bíblia é ignorar a Cristo, porque toda palavra, todas as Sagradas Escrituras, ela remete à pessoa de Cristo. No Antigo Testamento falando do Messias que viria, e do Novo Testamento que revela este Cristo. Aí às vezes as pessoas dizem que conhecem Jesus sem ler a Bíblia. Que Jesus é esse que vocês conhecem? Que nós conhecemos? Qual o Senhor Jesus é esse? Nós precisamos, eu faço essa pergunta, não precisa me responder não, mas qual Jesus é esse que nós estamos conhecendo, meus irmãos? Qual Jesus é esse? Eu faço parte da Renovação Carismática Católica, não sei se vocês conhecem. Muitas pessoas julgam a Renovação Carismática. Claro, todo movimento dentro da igreja tem os seus pontos bons e tem seus pontos maus. Tem pessoas que estão ali para fazerem a evangelização verdadeiramente, mas tem pessoas que usam a evangelização e cometem escândalos. Isso tem. Mas o meu amor, eu posso dizer assim, o meu primeiro amor de verdade que eu tive foi a Renovação Carismática que me apresentou, que foi a Bíblia. Eu me lembro que quando eu trabalhava no Grupo Mieri, e
quando eu me converti, é aquela coisa, né? Quando a gente se converte, Deus como que pega a gente pelo colo assim, ó, e vai nos alimentando e vai nos dando consolações diárias. A gente escuta Deus falar a todo momento, a gente arrepia, a gente sente esse cheiro de rosa, aí vai aquilo, aquela coisa. E eu me lembro que, tipo assim, era numa sexta-feira, eu não tinha R$1. Eu falei assim, no meu trabalho acabar, eu vou fazer um vale, eu trabalhar com Bonnieri, a Bonnieri é do lado da Divino Tom, que é uma loja de artigos religiosos. Eu falei assim, na hora que eu largar serviço, eu vou pegar um vale, vou lá correndo e vou comprar uma Bíblia. Fui lá correndo, comprei uma Bíblia e comprei uma camisa do Sagrado Coração de Jesus. A Bíblia não existe mais, porque eu já doei a camisa do Sagrado Coração de Jesus, existe. Eu chegava em casa, eu pensava assim, nossa, tem que ler a palavra, e entrava online no Facebook e começava a falar de Deus, porque tipo assim, não dava para guardar aquilo só para mim, sabe? Eu experimentei uma graça do Senhor assim, que meu coração palpitava, eu precisava apresentar Jesus para os meus irmãos. Aí hoje muitas das pessoas não conhecem Jesus, porque não tem quem nos apresente, meus irmãos. A gente está vindo num grupo de oração sempre, a gente vem na igreja sempre, a gente vai na missa sempre, mas se a gente para um minuto sequer para prestar atenção e fazer um exame de consciência, a gente percebe que a nossa vida não muda. A vida da gente não muda, a gente continua estagnado. A gente não tem mudança de vida, é a mesma coisa. Aí eu fico pensando, gente, a gente sai de casa, vai ficar 2h30 na igreja, vai lá, mas, sabe, não tem uma mudança de vida. Hebreus capítulo 11 cita a palavra fé 25 vezes, eu contei, fiz questão de contar, cita a palavra fé 5 vezes, e no versículo 6 diz que a fé é necessária para agradar a Deus, porque nós precisamos dela para conhecer a Deus e saber que nós receberemos dele aquilo que procuramos. É preciso pedir a Deus a fé e ler a palavra de Deus com fé. Salmo 119, versículo 105 diz que a palavra de Deus, ela é luz para os nossos passos. Quem está caminhando iluminado pela palavra de Deus, meus irmãos? Quem? Pensa, quem está caminhando iluminado pela palavra de Deus, se a gente não pega a Bíblia e lê? Se a gente não pega a Bíblia e lê, eu fico imaginando quando eu estou em oração, o trabalho que foi para fazer com que esse livro chegasse em nossa mão, ordenado do jeito que está, os combates que a igreja teve que tratar, os estudos que a igreja teve que fazer, para que nós tivéssemos esse livro em nossas mãos, e a gente não quer o livro, a gente não quer. A própria palavra Bíblia significa livros sagrados, é a primeira vez que ela aparece no livro dos Macabeus, já no Antigo Testamento. Então, o que a gente está fazendo na nossa vida? É algo que a gente tem que pensar, meus irmãos. A gente fica pensando que, tipo assim, o tempo da... A coisa que eu mais estudo em relação à fé católica é os novíssimos do homem. O que é o novíssimo dos homens? Os novíssimos do homem é morte, julgamento, purgatório, inferno e céu. É o fim último do homem. Os novíssimos significam o fim último do homem. E isto tudo é dogma. Dogma significa palavra de fé. Mas para que essas palavras, esses dogmas chegassem até nós, é necessário que nós pesquisássemos ele em algum lugar. Que lugar é esse? Todos os dogmas da Igreja Católica estão contidos na Sagrada Escritura. A gente vai na missa, tá? Não sei se tem alguém aqui que vai na missa dia de semana. A Bíblia, ela está impregnada na missa. No dia de semana, a primeira leitura do Antigo Testamento, depois o Salmo, depois o Evangelho, nas orações eucarísticas tem fragmentos da Bíblia. No fim de semana, a partir de 5 horas no sábado e domingo, a primeira leitura do Antigo Testamento, o segundo é o Salmo, a terceira do Novo e o quarto é o Evangelho. E a liturgia eucarística contém fragmentos de passagens bíblicas. Aí Orígenes, esse nome é esquisito, acho que as pessoas não vão conhecer, mas Orígenes, ele é um exegeta, um teólogo, um comentador da Sagrada Escritura fenomenal. Ele é do 3º século. Ele fala 2 coisas que eu fiz questão de colocar aqui. Todo mundo aqui acredita de verdade, eu quero resposta, agora eu quero resposta. Todo mundo aqui acredita de verdade que a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento, é Jesus em corpo, sangue e alma e divindade? Eu quero resposta, sim ou não? Sim.
Todo mundo acredita. E todo mundo aqui tem reverência e adora devoção e piedade pela Eucaristia? Tudo bem. Origem nos dias. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que temos com a Sagrada Eucaristia. Nós temos que ter esses sentimentos com a Palavra de Deus. Eu fico imaginando, dizem a respeito de Santo Agostinho, que quando ele ia ler a Bíblia, ele colocava um véu na cabeça, assim, de tanta piedade que ele tinha. Santo Agostinho é doutor da igreja, ele é chamado de doutor da graça. Doutor da graça. E nós, se tem uma coisa que eu não faço, se eu tenho lá em casa, eu tenho um cômodo, que esse cômodo tem o meu altar, e tem centenas de livros. Eu não leio a Sagrada Escritura de short e sem blusa. E tem gente que faz. Para mim é uma desonra. Hoje nós chegamos nos lugares, isso aqui bom, a gente custa ver nos lugares. Hoje em dia é assim, a gente chega nos lugares, né, tem um tambor, aí o povo pinta o tambor de preto, escreve lá umas frases de Jesus, aí pensa assim, coisa linda. A gente está querendo modernizar, e sabe o tambor, gente? Tambor é lugar de colocar lixo. A gente está fazendo desonra com a palavra de Deus, meus irmãos. Desonra. Pegando tambor, pintando tambor de preto, lugar de polícia, a gente está usando para colocar a palavra de Deus, meus irmãos. Isso aqui está saindo do meio da igreja, meus irmãos. O que está acontecendo? A gente precisa ter reverência, meus irmãos. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Hugo de São Vito diz: a palavra de Deus é Cristo, porque o Antigo Testamento fala dele e o Novo revela. Cristo é a palavra de Deus, meus irmãos. Cristo é o verbo, o Logos. A gente lê lá o prólogo, o capítulo 1 do Evangelho de São João fala tudo isso. Ele era o verbo de Deus, o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus. Verbo significa palavra, Logos. A palavra de Deus é o próprio Cristo, meus irmãos. Então, repito, ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar a Cristo. Você não conhece a Cristo? Leia a palavra. Leia a palavra. Eu estou trazendo aqui, isso aqui, gente, é conhecimento básico. Isso aqui é básico, é o básico da fé. É o básico. Vocês precisam saber. Agora, quando as pessoas chegarem a perguntar para vocês falam: quantos livros tem no Antigo Testamento? 46. Quantos livros tem no Novo Testamento? 27. Quanto total? 73. Mas a Bíblia dos Evangelhos tem 66. Aí você responde: claro, falta 7 livros. E ainda falta fragmentos dos livros de Daniel e de Esther. Tá sabendo já. Obrigado. Está faltando fragmentos da Sagrada Escritura. A gente precisa saber, meus irmãos. Eu vou falar um pouquinho a respeito de mim. Porque, quando eu me converti, eu tive um encontro pessoal com Deus. Era no meu primeiro relacionamento. Eu participei de um encontro de namorados lá na paróquia de Santo Antônio. Pode você ver como é que Deus é, gente. Deus pega você aqui, Deus pega você na rua. Eu nunca imaginei que Deus pegaria eu num encontro de namorado. Logo eu pensava assim: nossa, para que ele está me chamando? Eu vou ter que passar um final de semana inteiro na igreja. Eu era católico, mas de nome. Eu pensava assim: meu Deus do céu, como um final de semana inteiro dentro da igreja? Mal eu sabia que é ali que eu iria nascer de verdade. Ao participar deste encontro, depois desse encontro, teve mais 10 encontros que a gente foi fazendo. No quarto encontro, eu ganhei um livro em PDF, chamado O Livro da Vida, o Testemunho da Glória Polo. Glória Polo, ela é chilena ou venezuelana, colombiana, não sei. Ela usava um instrumento metálico no útero para não ter filhos. Ela foi atingida por um raio. O raio acertou ela, veio sobre ela e parou nesse fragmento metálico e acabou com o útero dela, queimou tudo. E ela teve situações sobrenaturais com ela. O Senhor permitiu com que ela visse o céu, visse o purgatório e visse o inferno. Meus irmãos, eu vou contar para vocês uma coisa. Eu fui lendo esse livro. Quando eu cheguei na parte, até hoje eu não terminei de ler, porque na hora que eu cheguei na parte, eu lembro até hoje, eu estava um domingo à tarde, 5 horas da tarde, deitado numa rede, na página 37, em livro PDF. Foi algo que marcou minha vida. Quando eu li aquilo,
eu sentia dentro de mim, na minha alma, assim, ó, fogo assim, minha alma, meu coração pegava fogo, eu não sabia o que estava acontecendo, mas hoje eu entendo que era o Senhor agindo. E depois eu tentei, meus irmãos, eu fui para a igreja, mas eu falei assim, meu Deus do céu, eu quero ficar na igreja, mas eu quero ficar no mundo. Eu amava ir na Giros, nossa, ir na Giros para mim era a coisa mais sensacional do mundo. Eu ia na Giros, o povo me via na Giros, falava, pô, você não era da igreja? Eu falei, não quer saber de nada não. Depois eu voltava na segunda-feira, me dava um desânimo. Aí eu voltei para a igreja, depois eu saí da igreja de novo. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida? Vocês decidiram. Aí eu falei, não, eu não dou conta. Eu lembro até hoje, acho que a gente conhece aqui aquele MC, ele faleceu já, MC Cata, cara doido. Eu lembro uma vez que ele na lounge, graças a Deus essa boate não existe mais, que todas as boates acabem. Eu lembro que essa boate existia, eu fui lá. Eu fui com um amigo meu, estou lá na frente do palco assim, estou olhando assim, o povo curtir, vou beijar, que é coisa toda. Eu parei na frente do palco assim, olhei pro carro assim, eu lembro até hoje, sapato marrom, calça jeans, blusa florida, vindo, olhando para ele, estava um bigodinho fininho ainda ali, vindo, uma coisa horrível. Estava lá, eu pensei assim, aí dentro do meu coração eu ouvi o Senhor falando comigo assim, aqui não é seu lugar, aqui não é seu lugar. Depois disso, tem pessoas aqui que me conhecem, que sabem como eu era. Tem pessoas que me conhecem antes da minha conversão, sabem que eu era, nossa, eu era doido. Aí eu falei assim, Deus, hoje eu assumo o meu chamado. Aí eu conheci a minha esposa, a gente tem 6 anos, vai fazer 6 ou 5 anos, homem não acerta data não, então não me xinga depois não. Tem 5 ou 6 anos, é alguma coisa assim. A gente namorou, acho que foi 2 anos, noivou 1 e meio, e casou. E tem aquela benção lá, que está lá no colo dela, gente, coisa boa. Mas é isso. Mas depois que eu tive assim, um encontro verdadeiro com Deus, com a palavra de Deus, eu vi aquilo mudando, eu entendi que o autor dos Hebreus dizia que ela era uma espada de 2 gumes, que penetra na alma e no espírito, e ela feria assim a alma. E hoje, eu falei assim, gente, eu dizia no começo, né? Deus fala com a gente, Deus fala de várias formas. Estou lá em casa assim, meu Deus do céu, e quando a gente vai fazer, a gente vai estudar, para a gente preparar uma pregação, a gente fica lendo as citações bíblicas, o que os santos falam, e eu estou lá pensando, e toda hora que vem uma coisa na minha cabeça eu tenho que anotar. Aí a minha filha, já tem 10 meses, mas já tem Bíblia, já dá desde cedo, cheio de coisinha de bebezinho lá que eu tenho. Aí a gente estava rolando lá para ir no centro. A minha filha também estava sentada na salazinha, estava no carrinho. Aí ela estava assim, olha aí, vai comer um pedaço da Bíblia, vai tirar um pedacinho, vai engolir. Eu falei, não, calma, tô olhando. Aí eu estou olhando aquele trem assim, aí ela tá que come, eu fui lá, tirei um pedaço. Aí na hora que ele põe na boca de novo, veio uma luz na minha cabeça. Aí eu falei assim, você está igual o profeta Ezequiel. Depois vocês pegam, o profeta Ezequiel, no capítulo 3, o Senhor fala para ele assim, pega o rolo é a palavra, pega o rolo, come o rolo. Eu falei assim, Deus falou comigo, com a minha filha mordendo a Bíblia. A gente precisa estar atento, meus irmãos, a que Deus tem para falar com a gente. Com a criancinha de 10 meses, mordendo a Bíblia, arrancando um pedaço, eu entendi que o Senhor queria falar comigo por meio de uma palavra. E por que a gente que é pregador, a gente que é palestrante, a gente tem esse ofício de anunciar a palavra? Porque o profeta Ezequiel, neste mesmo capítulo 3, no versículo 18, ele diz assim, se você vê seu irmão no erro, não fala nada do seu irmão, e seu irmão morre, você vai prestar conta da alma dele diante de Deus. Mas, se você vê seu irmão no erro, vamos supor, meu irmão aqui está no erro, como é que é o seu nome? Washington. O Washington aqui está no erro, meu irmão. Eu chego para o Washington e falo assim, essa situação, essa coisa que você está fazendo está errado, faz não, vai prejudicar você. O Washington vai lá, escuta o que eu falei, renuncia o que ele estava falando e vai direto e morre. Aí eu não dou conta da alma do Washington mais, porque o Washington viveu retamente. E aqui Orígenes diz também assim, existe uma diferença entre escutar e ouvir. A gente conhece um ditado assim, entra no ouvido e sai no outro. Isso é o escutar. Às vezes, estou aqui falando, estou pregando, estou anunciando a palavra, mas tem gente que está só escutando. Tem gente que está escutando, entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. Mas o que te fere mesmo é ouvir. Nós precisamos ouvir, meus irmãos.
Quando Jesus quer falar algo e dar mais ênfase, ele diz assim, ó, quem tiver ouvidos ouça, e não quem tiver ouvidos escute. Sabe por que é quem tiver ouvidos ouça? Porque aquele que ouve a palavra de Deus, ela entra e não sai, ela entra e desce o coração, e ela dá semente, ela dá fruto, 30, 50, 100 por um. Então nós não podemos apenas escutar a palavra de Deus, nós temos que ouvir, porque ouvindo, nós iremos viver essa palavra, meus irmãos, nós iremos ouvir. Então, grave, está lá, a imagem lá que a irmã fez lá, anunciando, está lá 3 palavras, as 3 palavras dão direção para a nossa vida. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17 fala, né, que a palavra era para exortar, para anunciar, para repreender. Hebreus capítulo 4, versículo 12 fala que a palavra é viva e eficaz. Salmo 119, versículo 105 diz que a palavra é luz para os nossos passos. Vamos, irmãos, vamos pegar isto que o Senhor tem para nos dar e vamos viver em conformidade com a palavra de Deus. Porque que medo é esse, meus irmãos? Eu entendo que o medo, tipo assim, às vezes quando a gente vai ler a palavra, a gente vai ter que se defrontar, a gente vai ter que se confrontar conosco. Essa é a realidade. Vamos ter que nos confrontar conosco. Mas São João Paulo II dizia, Cristo, Ele não tira nada, Ele dá tudo. E o tudo é Ele próprio. É o que Cristo se dá. A mesma coisa quando a pessoa tem uma vocação para ser padre ou para ser religioso, tem que sair de casa, aí dói no coração da mãe, dói no coração do pai, dói no coração do irmão, e do moço vai sai falando. Quando um homem, uma mulher sai de casa para viver sua vocação, Cristo toma o lugar dele dentro da casa. Cristo toma o lugar dele dentro da casa. Então, meus irmãos, pega a palavra. Essa Bíblia que eu tenho, ela é da tradução dela, é de 1956. Esta tradução é a tradução de São Jerônimo, que ele traduziu do latim, o padre Mato Soares traduziu ela para o latim, depois veio nas outras línguas. Mas, isso aqui eu tenho ela porque, como eu sou pregador, eu preciso estudar, eu preciso conhecer os outros idiomas. Para quem não é isso, tem aí a Bíblia da Ave Maria, é a Bíblia mais fácil de entendimento, é barata. Só a Ave Maria tem 4. Tem 4 Bíblias da Ave Maria, é fácil o entendimento, a linguagem dela é fácil. Sabe? Agora vamos entrar dentro da Bíblia, vamos navegar na Bíblia. Vamos supor, está lá no Antigo Testamento. Quem conhece no Antigo Testamento a palavra maná? Maná, a gente vê lá em Moisés, maná caiu do céu. Acho que aqui todo mundo já escutou, nem que seja na Bíblia, maná. Maná, o significado dessa palavra significa manru. O que significa manru? Significa o que é isso? É uma pergunta. O que é isso? Moisés intercede, Deus dá alimento, desce o maná. O que é isso? Depois dá também codornizes. Se a gente tem um conhecimento da palavra, quando a gente pega o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 33 e seguintes, Jesus está falando a respeito do pão da vida. Jesus diz assim, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, eu porém dou a minha carne que é fonte de vida eterna. O maná, no Antigo Testamento, no Novo, ele é como que prefigurando a Eucaristia. Aí a gente vai lá ler, não vai saber, a gente não vai entender que é a Eucaristia. Não vai entender. Muitas das coisas que estão, o Antigo Testamento, ele nos leva, revela o Novo, e o Novo explica o Antigo. Aí, às vezes as pessoas, como eu dizia, querem começar a ler a Bíblia do lado de São João. Não pode, meus irmãos, não pode. Vocês precisam entender qual que é a história da salvação. Começa em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué, e vai indo até chegar lá em Apocalipse, que é outro livro muito mal interpretado. As pessoas têm medo de ler o Apocalipse. Tem medo de quê? Como é que a gente vai ter medo de ler a palavra? Como é que a gente vai ter? Aí, outro santo, esse aqui todo mundo conhece, ó, Padre Pio. Quem conhece o Padre Pio aqui? Levanta a mão. Aí eu fiquei impressionado com o Padre Pio. O Padre Pio foi um dos primeiros santos que eu conheci, foi o Padre Pio e São Francisco. O Padre Pio, ele ia nas homilias na igreja, aí ele chegava lá do Evangelho, lia o Evangelho. Aí o povo está vendo o Padre Pio no Evangelho e chora. Aí chega o Padre Pio um dia e fala assim, o Padre Pio, por que quando você lê o Evangelho na missa você chora? Eu falei assim, como não chorar vendo Deus falando tão claramente? Como não chorar? É porque a gente não tem essa noção. O Cristo, Deus, a cruz, ela é uma representação do Cristo. Aí muitas pessoas dizem assim,
Jesus vive, a cruz está vazia. Não. O que prova que Jesus está vivo não é a cruz vazia, não, é o sepulcro vazio. Não. A cruz com Cristo crucificado, ela nos mostra o que o Senhor fez por nós. Por isso que nós temos o Cristo crucificado. Para nós olhar, Santo Agostinho fala: queres saber o seu valor? Olhe para a cruz. Vós valeis no Deus crucificado. Aí a gente vê Deus desce do céu, se encarna para nos mostrar as coisas, para revelar aquilo que está contido no céu e a gente não quer, meus irmãos. O intuito maior desta palestra hoje é levar vocês a uma experiência com a palavra. Eu quero, o desejo do meu coração é que vocês conheçam a palavra de Deus, bebam da fonte da graça, meus irmãos, bebam desta fonte. É aquilo que o profeta Ezequiel, posso usar isso aqui, o profeta Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao 12, ele vê uma fonte. Esta passagem ela diz a respeito do Cristo crucificado, mas eu quero usar ela aqui para falar da Bíblia. Ele vê assim, do lado sul do altar, desceu uma fonte que jorra do templo, e essa fonte vai descendo, ela tem hora que ela mede aqui, tem hora que ela mede aqui, tem hora que ela mede aqui, depois a gente perde a força e a gente é levado por ela. É isso que a palavra de Deus fala. A gente vai ler, aí começa a entender, bate no pé, bate no joelho, bate aqui, depois a gente é levado pela palavra e vive pela palavra, come a palavra, alimenta da palavra. A palavra é nos dada para conhecer o Cristo. Quem quer conhecer o Cristo? Responda, quem quer conhecer o Cristo hoje? Quem quer conhecer o Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo hoje? Quem quer? Responde, tem vergonha não. Tem vergonha não, pode ter vergonha, gente. Eu não sou bicho, está de cabeça não, pode responder. Quem quer conhecer a Jesus? Ninguém quer conhecer Jesus não? Então vamos lá. Como ler a Bíblia? Como ler? Se eu estou falando aqui há meia hora aqui, ler a Bíblia, mas como ler? Como ler a Bíblia? Sem vergonha não, aqui todo mundo é irmão. Vou perguntar para outra pessoa também, hein? Fique esperto. Tá, vamos ver aqui. Você respondeu bem aqui agora. Como ler a Bíblia? Vocês têm vergonha não, aqui é tudo irmão. Como você acha que deve ler a Bíblia? Pegando e ler, né? Vamos supor assim, né? Pegando e ler. O irmão aqui, ó. Irmão, como a gente lê a Bíblia? Esse ano de abrir, ler e vivenciar. Sim, isso mesmo. Mas há algo antes disso, meus irmãos. Há algo antes de eu chegar e pegar a Bíblia para ler. Eu preciso rezar. Preciso rezar antes de pegar a Bíblia. Por quê? Eu preciso rezar ao Espírito, porque foi o Espírito Santo que inspirou e ditou. Então eu leio a palavra com o entendimento do mesmo Espírito que ditou ela. Então, vamos supor, eu vou falar uma oração que eu faço, mas não quer dizer que vocês têm que fazer essa oração. Vocês podem fazer uma oração pessoal de cada um de vocês. Eu chego, vou lá, entro no meu quartinho lá, fecho a porta, deixo a menina chorando no braço da minha esposa, deixo lá, fico lá querendo xingar depois, fecho a porta, entro lá, pego a palavra de Deus, traço o sinal da cruz sobre a testa, a boca e o coração e rezo a Deus. Peço a Deus, digo bem assim, Espírito Santo de Deus, dai-me luz para entender aquilo que eu vou ler. Dissipa as trevas da minha ignorância. Dai-me a graça de entender a Sagrada Escritura com o mesmo Espírito que ela foi ditada. E tem uma oração, vocês podem procurar lá e podem ler ela também. Ela diz assim, inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E uma oração, depois diz, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ou faça a sua oração, Senhor, me ajuda a ler a Bíblia hoje. Isso é uma oração, mas eu sincero ainda por cima. Aí outra coisa errada que o povo faz. Às vezes a gente acha que o demônio existe. Todo mundo sabe que o demônio existe. Da mesma forma que o anjo, todos nós temos um anjo da guarda. Mas da mesma forma que a gente tem um anjo da guarda, o demônio está perto de nós. O demônio está aqui também. Porque a palavra de Deus no livro de São Pedro diz que o demônio nos rodeia como um leão, buscando a quem devorar. Então, logo,
o demônio também está perto de nós, mas por graça de Deus nós temos um anjo da guarda. E por causa do nosso anjo da guarda, o demônio não faz nada conosco, a não ser que a gente tenha liberdade. Aí a gente fala assim, vamos ver o que Deus quer falar comigo hoje. Abre a Bíblia em qualquer passagem. Está errado. Não pode. Gente, vou explicar para vocês quem que é o demônio. O demônio, ele é um ser angélico. Angélico. Logo, ele é muito mais, muito mais. São Tomás de Aquino, ele é chamado como doutor angélico, por ter uma sabedoria angélica. O demônio é muito mais inteligente que o Tomás de Aquino. Aí a gente, vamos ver aqui. Qualquer passagem lá, o demônio fala assim, ixi, presa fácil. Tá com uma palavra lá, você não vai entender a palavra, às vezes você buscar ajuda, vai entender a palavra errada e vai desanimar você mais ainda. Não. Pega aqui, ó. A Bíblia já tem uma sequência. Pega aqui, ó, Gênesis. Começa pelo Gênesis. Às vezes você não quer ver o Gênesis, vai lá em uma parte para começar, né? Já que a gente não tem essa facilidade, esse costume, pega lá a liturgia diária, baixa aí a liturgia diária, canção nova, tá lá, ó, as leituras, baixa, escuta aí a homilia diária, Padre Policarpo, escuta aí, ó, tá lá falando sobre a homilia do dia. Vamos alimentar nossa alma, para depois, quando você for pegar a Bíblia, você sabe o que está acontecendo. O Charles, existe um pregador na igreja católica que chama Charles Field, meu Deus do céu, ele é minha inspiração. Ele prega demais. Charles, ele estudou com os rabinos judeus, em sinagoga, ele estudou em sinagoga. Aí, quando faltava 6 meses, ele saiu, porque é o processo de conversão para entrar no judaísmo. Aqui é nada. Você tem que ver esse homem pregando. Meu Deus do céu, ele fica meia hora explicando só o texto para depois entrar no assunto. É fenomenal. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero. Eu quero essa intimidade, essa amizade com Deus. Eu pedi ao irmão ali que preparasse uma música do Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo, meus irmãos. É só o Espírito Santo que vai poder fazer isso conosco, preparar o nosso coração para que nós tenhamos esse amor pela palavra. Quantas pessoas que estão lá fora que não estão tendo a oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje de ouvir a palavra de Deus? Eu não sei o que cada um de vocês vai fazer ao sair daqui, mas pense, meus irmãos, pense bem no que vocês vão fazer. Cuidado nos lugares onde vocês vão. Vocês escutaram a palavra de Deus aqui hoje e depois não joga fora não, meus irmãos, não joga. Quem aqui já ouviu a parábola do trigo e do joio? Todo mundo. A gente, eu estou tacando aqui trigo, lá fora você vai tacar joio, para misturar, meus irmãos. Faça isso não. A gente tem uma alma. Todos nós temos uma alma. E a eternidade existe. A nossa alma, ela é imortal. Quando morremos, ou é céu ou é inferno. E o inferno não passa. O céu também não. Cuidemos, meus irmãos, cuidemos da nossa alma. Conheçamos, meus irmãos, a palavra de Deus. Vai fechando os seus olhos. Todo mundo, os irmãos, os coordenadores, todo mundo, vai fechando os olhos. Eu quero suplicar ao Senhor, ao Espírito Santo neste momento, para que o Espírito Santo possa vir penetrando no mais íntimo das nossas almas, que o Espírito Santo possa vir visitando todo o nosso ser. Este Espírito Santo que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, este Espírito Santo que ditou as palavras sagradas da Escritura. Nós pedimos, Espírito Santo, dai-nos a graça de um amor verdadeiro pela palavra de Deus, que nós conheçamos a Deus. Rezar, Espírito Santo, é falar com o Senhor, mas ler a palavra de Deus é ouvir Deus falar conosco. Vem, Espírito Santo, venha sobre cada um de nós, penetrando o nosso coração, Espírito Santo. Nós temos sede e fome de vós. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Nós te desejamos, vai dizendo, nós te desejamos, Espírito Santo. Nós te desejamos nesta noite de hoje e sempre, Espírito Santo. Venha sobre nós, Espírito Santo de Deus.
Eu não consigo